Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renmaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí, galerinha. Resumão completaço da J1, J2 e também da J3. Como sempre, você está na companhia de Elias Falares, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários da lenda, do mito, do tudo de bom, do meu gotosão, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Saudações, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes do Renmaru Podcast. Estamos juntos mais uma semana. Que maravilha, Thiagão. Bom, como de praxe, começaremos aí com a J1, com os resultados das rodadas passadas, né? E depois aquele aprimoramento dos resultados mais atuais. Na 27ª rodada da J1, aconteceram os seguintes joguinhos. Lembrando que Marinos e Jubilewato o jogo foi adiado, assim como Kobe e Belmare, e Urawa e Sapporo devido aos compromissos de copinhas, né? Foram adiados aí para outubro. Vamos jogar só no mês que vem essas partidas da rodada. Da 27ª rodada normal, aconteceu Sagan 1, Avispa 1, Shimizu 1, Kyoto 0, Nagoya 0, Gamba 2, Reysol 3, Tokyo 6 no jogo mais maluco da rodada, Cereço Osaka Hiroshima 3, Super Hiroshima que falaremos muito daqui a pouco, e Frontale 2, Kashima 1, Thiagão. Olha aí, jogadas e jogos importantíssimos na rodada 27. A gente já falou já no último programa de J-League já arrumando aí já para sua parte final, né, Elias? Já podemos dizer que já estamos aí na derrocada final do campeonato. E lembrando que nesse ano são as rodadas normais, né? São apenas 34 e não os 38 com os 20 times do ano passado, né? Então voltou como era antes. Exatamente. A única observação que a gente sempre tem que fazer para vocês é que tem equipes com jogos adiantados, equipes com 28, outras com 26, 27. Então agora nessas últimas rodadas que faltam 6, é isso, né? 28, 9, 30, 31, 2, 3, 34, exatamente. 6 rodadas, fora um monte de partida que a gente vai ter no meio das semanas, que são os jogos que acabaram ficando por um motivo ou outro, e as equipes vão ter que aproveitar esse tempo para estar colocando os jogos em ordem. No entanto, Elias, nessa rodada número 27, né, a gente já consegue mais uma vez, né, ver aquele velho, né, problema eterno, que sinceramente acredito que não vai ter muito, não vai ter solução tão cedo, que é claro, né, as equipes que chegam ali na metade do campeonato já vai meio que deixando, né, a liga um pouco de lado, os resultados já não são tão importantes, então você já vê ali alguns joguinhos que para a tabela, sinceramente, não faz muita diferença. Eu destaco da rodada 27 a vitória do Hiroshima, né, por 3-0, um belíssimo resultado. Hiroshima que ainda sonha, né, com as chances aí de ACL, né, a gente tem que ver toda a parte matemática, né, a vitória, né, do Frontale em cima da equipe do Kashima, né, talvez o grande derby da parte de cima da tabela, né? Essa rodada que teve menos jogos, como o Elias falou, né? E pela parte de baixo da tabela, né? A gente teve ali um empate entre o Sagan Tosu e o Avisa Fukuoka, que é um jogo muito importante para quem está querendo escapar, né? No caso do Avispinha, né? Que não quer de maneira nenhuma ter que lutar o playoff, e no caso do Sagan Tosu, que já está bem mais tranquilo, né? Ainda esse empate não faz tanta diferença no total da somatória, até porque o Sagan, na rodada 28, atropelou um tal de Osaka vulgo Gamba. Ai, que fase do Gambinha, hein, Thiagão? Quem diria, cara? Bem, eu avisei. A falta de aviso não foi, né? Não, apesar que, né, quem somos nós na fila do pão, né? Mas realmente uma temporada muito atípica. Elias, na sua opinião, já dá pra gente, neste programa, já cravar que no próximo Renmaru, daqui 2 rodadas, a gente já vai ter um rebaixado? Você acha que ainda vai ficar para a derradeira final? Olha, eu já estou aqui com todos os jogos e todos os possíveis times aí que podem lutar contra rebaixamento. Olha, tem alguns caminhos muito espinhosos aí para fugir dessas últimas 3 vagas, hein? Mas assim, ainda está muito aberto, né, Thiagão? Porque quando a gente pensa que o time vai afundar, acaba se recuperando. Coisa que aconteceu com o próprio Belmare na rodada 28 agora, que ninguém esperava que fosse ganhar. Tava um tempão sem vencer, né, Thiagão? Se eu não me engano, 5 rodadas, né? E ninguém ia esperar que ia ganhar do Frontale. Falar, ganhou, sabe? Então...
É aquela velha que na matemática a gente já sabe todos os resultados, né? Mas na Isso. prática, né, sempre, às Uhum. vezes, né, pelo bem do futebol, acontece algumas surpresas, né? Então, Isso, realmente. inclusive uma grande surpresa negativa que tem acontecido é o próprio Avispa, né? Que já não ganha um bom Uhum. tempo, começou bem o campeonato, estava no meio da tabela, parecia que tinha estabilizado, mas agora nas últimas 10 rodadas aí tá afundando, afundando, afundando e já tá lambendo a ZR ali, né, Tiagão? Então Exatamente. é complicado. Sim, estava até procurando aqui qual foi a última vitória do Avispinha na J-League, né? E realmente já faz um tempo, ó, procurando aqui de olho a última vitória do Avispa, para vocês terem uma noção como realmente esse buraco é bem lá embaixo. A última vitória foi dia 10/7, Avista Fukuoka 1, Kyoto Sanga 0. Então realmente já faz aí Dois né, meses. quase, praticamente exatamente 2 meses. Já fez 2 meses sem vitórias aí da equipe de, de Fukuoka. É complicado. Tiagão, falando da 28ª rodada aqui, para variar, o Kashima, isso numa rivalidade que andou crescendo dos anos 2000 para cá, né? O Kashima vacilando contra a equipe do Urawa em casa, né? Não sei o que acontece lá em Ibaraki, que o time do Kashima não consegue vencer o Urawa. Chegou a abrir 2-0 com o Arthur Kaique ali na primeira etapa, né, Tiagão? Mas aí o Urawa descontou logo em seguida. Na etapa final chegou a empatar com o Iwanami, né? Então já faz pelo menos uns 3, 4 anos que a equipe do Kashima está engatando com o Ural. O Ural é que esse ano mais uma vez está no meio da tabela, não consegue repetir as boas campanhas do passado, né, Tiagão? Tá ali engatado. E o Kashima com esse empate perdeu mais uma chance de ficar lá no topo novamente, Tiagão. E agora com o empate já está em quarto, né? Tá inclusive fora da zona de classificação da CL. E detalhe, dos times ali do primeira a quarta colocação, o Kashima e o Hiroshima já tem 28 jogos, né? O Yokohama Marinos tem só 25 e o Frontale tem 26. Então parece que a coisa está começando a ficar feia, né? A chance de título do Kashima está diminuindo e parece que pelo jeito vão se despedindo da CL também, né? É uma situação muito complicada, porque você vê, por exemplo, pelo lado do Ural Reds, a gente até entende que o Urawa jogou todas as fichas, né? Até cedo demais, a gente pode dizer isso, na CL, né? No caso do Kashima Antlers, o caminho é um caminho muito, muito inverso, né? Porque tem a troca de técnico, né? Tem a troca de técnico, a equipe tenta o treinador de fora, não funcionou, né? O trabalho nem foi tão ruim, mas não funcionou. Volta o interino, né? Que é o Iwamasa. E por ser um treinador interino, né, um treinador que não tem muita, digamos, muita bagagem, e o Kashima aparentemente não indo no mercado mais para 2022, né, então na parte de comissão técnica o Kashima joga a toalha, né, então esse jogar a toalha, não ir atrás de nenhum técnico, vamos deixar aqui o Amassa mesmo, ele fez um bom trabalho no começo da temporada, segurando os jogos ali até o visto para poder a comissão oficial chegar, então é uma segura algumas partidas, e agora volta, já tá 4 partidas praticamente como treinador da equipe Kashima Antlers, e os resultados nem são tão ruins, né? São uma vitória, 2 empates e uma derrota. Mas claramente, né, isso mostra para o torcedor principalmente que a equipe do Kashima, assim, ó, a gente tem aqui um bom plantel dentro de campo, a gente tem aqui jogadores interessantes e tem realmente um elenco recheado de possibilidades, mas para a competição, ao meu ver, o Kashima meio que joga um pouco a toalha, né? Viu que ficou um pouquinho difícil ali correr atrás dos resultados, a liderança ficou bem longe, né? Parece que não, mas tirar hoje 5 pontos do líder é muito difícil, né? Até porque falta poucas rodadas. Então, realmente, o que sobrou para o Kashima Antlers é tentar essa vaga de ACL, que nem isso também, né? Nem isso também tá tão fácil, né? Eu sinceramente fico pensando aqui, me colocando como, fazendo uma ideia de como seria, por exemplo, a ideia de um torcedor. Será, Elias, que o caminho do Kashima acabou se tornando para a CL vencer de qualquer maneira a Copa do Imperador 2022? Porque aparentemente é a única coisa que faz sentido. A J-League, vamos ver o que acontece, se dá certo deu, se não deu, beleza. E dentro da Copa do Imperador a gente vai jogar todas as fichas que a gente tem, né?
Até nisso, a gente é bom a gente falar que amanhã, né, a gente está gravando esse podcast na terça-feira, na quarta-feira tem os Jogos da Copa do Imperador e a gente tem Viseu Kobe e Kashima Antlers, né? Então, todos ali lutando por uma vaga na semifinal e tudo mais, então dá a entender que esse é o caminho da equipe do Kashima. Jogos únicos, né? Se não me engano, jogos em mão única, né? Vencer, venceu, se não vencer, pênalti, acabou. E é isso, né? Acredito que o Kashima toma, se for essa, obviamente, a ideia da comissão, a gente não pode afirmar, a gente pode tentar encontrar informações aqui, mas a gente não consegue afirmar nada. Que se esse for o caminho do Kashima, perigoso, porque se existe uma equipe que hoje, infelizmente, pode tropeçar contra um Viseu Kobe é o Kashima Antlers, né? Que tem um ataque muito bom, a defesa muitas vezes deixa a desejar, e isso acaba dando aquele tempero que pra gente, que só curte futebol, incrível, né? Tem um jogo aberto entre Viseu Kobe e Kashima, mas pro torcedor, né? Pro cara que paga ingresso, que compra camisa, que quer que a equipe volte a série, que quer que o Kashima vença a J-League novamente, aí entra um fator emocional que realmente o torcedor quer. E é uma missão muito ingrata do Kashima, porque é o jogo da vida do Kobe, né? O jogo que pode salvar a temporada do Viseu Kobe, porque J-League já era, a CL já era, tudo já era, né? Pelo investimento que a equipe fez esse ano, pelo que trouxe de jogador, pelo que o patrocinador investiu, né, Tiagão? Então, é o jogo da vida do Viseu Kobe, vai ser um jogo dificílimo, os caras vão entrar com sangue nos olhos. E o Kashima, infelizmente, ele tem duas missões difíceis, né? De conseguir essa classificação pela J-League, porque o Hiroshima cresceu demais, o Marinos está muito estável, o Frontale voltou a crescer, né? De novo, né, Tiagão? Tá estabilizado também. E pela via da CL, tem o Viseu Kobe, que vai dar a vida pelo jogo, porque é a única chance que a equipe tem de salvar esse ano horroroso, né? Exato, você vê como que a situação, nada de ninguém é fácil, a situação das equipes japonesas, né? O Viseu Kobe, como você falou, a gente sempre fala que a gente não entende nem como que se manteve, né, esse patrocínio, claro que ninguém vai abandonar a equipe de uma hora para outra, mas que claramente, né, mostra-se que não foi não está sendo bem investido o dinheiro da equipe, né? Conseguiu o título inédito da Copa do Imperador há alguns anos, tudo mais, mas depois daquilo não conseguiu mais nada. A equipe do Viseu Kobe também, né, como você falou, joga o jogo da vida, e se me engano até o jogo da vida pro próprio Yoshida, né, que é o Takayuki Yoshida, que é o treinador que está aí desde o mês 6 na equipe de Kobe, e com certeza, se ele quer manter esse emprego pro ano que vem, vencer a Copa do Imperador acaba também sendo essa importância, desse mérito todo, né? Então a gente vai realmente ver que um grande expoente ao título aí vai acabar ficando de fora nesse jogo, né? Então a Copa do Imperador aí com requintes de crueldade, né, nessas quartas de finais vão ficando bem interessante. E é claro, lembrando a galera que os outros jogos da Copa do Imperador séries contra o Hiroshima, tem o Kyoto Sanga versus o Tokyo Verde e o Alves Espinha contra a equipe do Kofu, né? Então temos dois J2 aí no meio das equipes da J1. Então, jogos interessantes, a gente recomenda que você dê uma procuradinha no seu streamer Jack Sparrow favorito aí, já que infelizmente não teremos em nenhum streamer oficial, infelizmente, aqui no Brasil. Não tem pra ninguém, é Kofu campeão. Olha aí, seria incrível, mas eu acho muito difícil. E apesar de igual você vê como é a situação, né? Alguns anos atrás a gente fala, caramba, esse é o ano que o Verde vai... Não, a gente prefere torcer pro Kofu, porque a gente sabe que o Verde, se passar do Kyoto já é quase um milagre já. Kofu é vida. Exatamente. Tiagão, e o nosso querido Marinos conseguiu arrancar um bom empate fora de casa, mas continua naquela zica de não vencer, né? Já são aí 4 jogos em vitória, 4 derrotas, né, Tiagão, e um empate aí. Chegou a estar vencendo a partida, né? Que o Iwata e o Nakagawa abriram o placar no primeiro tempo, mas o nosso querido Tsuki Kagawa empatou e ficou nisso no 2-2. Pra fora de casa, um clássico contra o Tokyo tá bom, né? Mas esses 2 pontinhos extras aí poderiam deixar a equipe na liderança, né? Até eu me enganei, na verdade o Marinos ganhou 2 rodadas antes ali. Mas, puxa vida, né? Esses 2 pontinhos poderiam deixar a equipe na liderança com 51 pontos. Lembrando que
Atualmente o líder é o Hiroshima com 50 pontos com 28 rodadas. E o Marinos ainda tem 3 jogos a menos, né? Tem 25. Claro que não pode contar com ovo no fiofó da galinha, né, Tiagão? Mas acredito muito difícil a equipe do Marinos perder esses 3 jogos, né? Mas enfim, tudo pode acontecer, né? Mas esses 2 pontinhos da vitória poderiam ter dado um alívio maior para a equipe, né? Assim, e você acha que você nem errou na questão dos números? É que realmente nas últimas 5 vezes que a equipe do Marinos entrou em campo, perdeu 4 e empatou uma, né? Porque o Marinos ficou vários jogos sem jogar a J-League, teve lá, né, todos os jogos que acabou indo até as partes finais ali da série 2022, né? Que acabou até perdendo para a equipe do Kobe, que depois seria eliminado contra a equipe sul-coreana. Mas dentro da J-League, o Marinos ele caminha muito bem, teve aquele tropeço contra a equipe do Frontale, que nem é tão tropeço assim, um jogo muito aberto, duas equipes que lutam pela posada de título, então realmente não foi um estado tão ruim assim, né? E também no meio desse caminho todo, a equipe do Marinos foi eliminada, né, pelo Hiroshima, que vai enfrentar a equipe dos Series nas quartas finais da Copa do Imperador nesse meio tempo. Então, em questão de J-League, né, são nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, nos últimos 6 jogos no caso, né, são 3 vitórias, 2 empates e uma derrota, né, e agora mais um empate. Então são 3 vitórias, 3 empates e uma derrota, né, nesses últimos jogos em questão de J-League. Mas para a equipe do Marinos, como você disse, é um passo para trás, né? Porque se o Marinos tivesse, vamos supor, empatado, né, contra a equipe do Frontale e agora vencido a equipe do FC Tokyo, estaria líder, né, estaria do campeonato, como foi ali durante várias e várias rodadas. Então começa a se colocar uma pressão desnecessária em cima de um título que, na minha opinião, está muito na mão, ou pelo menos estava muito na mão do Marinos durante todos os últimos 2 ou 3 meses. Então, isso é claro, né, melhora, né, a qualidade do campeonato para quem está assistindo, para quem quer emoção, e o torcedor, mais uma vez, é o que mais sofre aí. O Marinos ainda tem um revés ainda, Elias, que o Marinos até então até nas últimas rodadas, era a melhor defesa, agora já não é mais a melhor defesa do campeonato, a melhor defesa é do Sanfrecce Hiroshima, que é o atual líder da competição. Mas como você falou, né, ainda sem desespero, tem 3 rodadas a menos, muito jogo para se colocar à prova, mas é claro que agora entre em campo não só para manter a titularidade, mas sim para vencer e colocar pressão no segundo e terceiro colocado. Ainda, na minha opinião, o campeonato está entre Frontale e Marinos, né? E aí o Sanfrecce Hiroshima tá desfrutando talvez ali da matemática no final do campeonato, mas infelizmente acredito que para a equipe do Hiroshima vai ser um pouco difícil conseguir esse título, a não ser que aconteça realmente muitas cagadas seguidas aí com as duas equipes principais que vão lutando pelo título, né? Mas basicamente está sendo bem interessante ver isso. Dentro do jogo, Elisa, eu vou te falar que teve um momento ali que eu achei que o FC Tokyo iria até virar o jogo, viu? Eu falei, acho que o FC Tokyo vai acabar vencendo, o que para ele seria ótimo também, né? Conseguir uma vitória e conseguir ficar entre os 6 primeiros colocados, mas também acredito que é o máximo também que essa equipe do FC Tokyo conseguir em 2022, um sexto, sétimo colocado, um quinto, eu vou ficar muito surpreso, porque teve muitos momentos que a equipe do FC Tokyo acabou vacilando demais também. O FC Tokyo que é sempre aquela instabilidade, né, Diego? Eu nunca vi um time que para ser instável, cara, que quando a gente acha que vai arrasar, vai detonar, dá aquela peidada soberana, né, Tiagão? E quando a gente acha que tá morto, vai lá e apronta, né? Esse jogo aí é prova. Exatamente, e como eu falo isso todos os anos, né? É que ainda a equipe do FC Tokyo tem uma base de jogadores brasileiros, jogadores um pouco mais veteranos, que vem de muitos anos na equipe. Eu tô muito curioso em saber como que vai ser esse FC Tokyo da próxima geração, né? Quando sair esses jogadores veteranos, subir a galera da base, a equipe ter que ir no mercado fortemente para trazer centroavante principal, zagueiro principal, novos goleiros. Então, o futuro do FC Tokyo até esse momento, para mim, ele é meio que incerto, porque não é uma equipe que
né, nossa, esbanja, né, jogadores da base que saem para jogar em grandes clubes, todos os jogadores da base do FC Tokyo aí explodem do futebol japonês, muito pelo contrário, é uma equipe que na hora de fazer a base, ela é até muito modesta, né, então acho que vai ser bem interessante ver o que pode acontecer com o FC Tokyo daqui 1, 2 anos, quando a nova geração chegar para dominar seu espaço dentro da equipe. Tiagão, agora a pergunta que eu te faço. E o Gamba? E o Gamba? O Gamba, bem, o Gamba é o Gamba, né? O Gamba é incrível, né? Mais um jogo aí para se esquecer o torcedor gambino, né? Um grande abraço aí pro Mioto, que foi obliterado, né? Pela equipe do Sagantosu. Sagantosu jogando um futebol de primeira linha do futebol japonês, mas na verdade é o Gamba que tava muito do capenga, né? O Gamba que veio de até 2 rodadas mágicas, né, cara? Venceu duas partidas consecutivas, deu uma pequena respirada nessa 16ª colocação, mas claro, fazer uma terceira vitória em 3 jogos seguidos realmente seria algo supostamente até inédito, né, para a temporada 2022 e sinceramente o resultado ele é até condizente, né, com o que poderia acontecer. No último jogo contra a Avispa Fukuoka, a gente passou apenas pelo resultado, mas eu vi esse jogo, o Avispa segurou o Gamba durante o jogo todo e o Gamba conseguiu fazer um gol aos 94 minutos ali com uma jogada maluca ali entre o Elton Silva e o Patrick, acabou sobrando, o Elton tentou chutar, não consegue, o Patrick consegue o rebote, faz o gol, e foi aqueles resultados onde o Patrick tirou um gol da cartola, né, para poder ajudar o Gamba Osaka, senão seria 0-0, né, então esse último resultado já mostrou que a equipe do Gamba Osaka já está com, claro, obviamente, como todo campeonato, com certas dificuldades. Mas o jogo da última rodada começou muito ruim, porque o Gamba acaba tomando gols dos 15 minutos, ali no cruzamento ali que o Nishikawa conseguiu fazer a finalização. Pensei que tinha sido gol contra, mas não foi. O Patrick toma um cartão amarelo no primeiro tempo ainda, já mostra que a equipe já está um pouco mais nervosa. O Patrick, querendo ou não, aceitando ou não, é um dos pilares dessa equipe. Se o Patrick não joga bem, o Gamba Osaka fica dependendo muito do Wellington, e o Wellington estava num péssimo dia, então o ataque do Gamba, que já não é dos melhores, estava realmente numa noite muito pouco inspirada. E para o segundo tempo, o Gamba consegue talvez trabalhar um pouco melhor a bola, consegue pôr um pouco mais de pressão ali no meio campo, mas acaba tomando ali o segundo gol aos 53 do Miyashiro, e esse 2-0 acaba meio que destabilizando a equipe, tem as mudanças, entra outros jogadores e tudo mais, Leandro Pereira e tudo mais, mas mesmo assim o Gamba acaba não conseguindo fazer muita coisa. No final das contas, o Ono acabou fazendo gol aos 38 minutos e meio que matou qualquer possibilidade do Gamba estar correndo atrás desse resultado. O Gamba, que já viveu momentos piores, né, na temporada, essa derrota não é o fim do mundo, né, mas um 3-0 depois de 2 vitórias consecutivas mostra novamente para o torcedor do Gamba Osaka que o sofrimento ainda está longe de acabar, né, faltam ainda 6 rodadas e a incerteza de aonde que o Gamba vai estar na temporada 2023 ainda é muito forte. Pela equipe do Sagantosu, que já chegou a brilhar na parte da tabela, a 7ª colocação tá ok, né? É claro que eu queria muito que o Sagan conseguisse chegar numa CL, mas realmente acredito que seja muito, muito difícil acontecer. Mas os últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota. A equipe do Sagan e os seus jogadores jovens, que colocaram o Gamba no bolso essa última rodada, caminha muito bem, né, e vai ficar, obviamente, entre os 10 primeiros colocados. E o Gamba, que lute, né, para sair dessa incômoda posição que é o playoff, para não cair para a segunda divisão. E Elias, até aproveitar que a gente está falando sobre Gamba Osaka, eu estava dando uma olhadinha mais cedo, e eu fiz alguns cálculos aqui bacanas. Eu tava pensando assim, poxa, como que será que tá as equipes da J-League nesse ano, né? Porque é uma coisa que a gente acabou não falando muito, porque a gente sempre fala assim, a equipe jogou em casa, a equipe jogou fora, e como é que tá? O Gamba Osaka, Elias, de 14 jogos jogando em casa como mandante, o Gamba venceu 3 partidas, empatou 4 e perdeu 7. Né? O Gamba hoje é o 16º pior mandante dentro da J-League. Né? O último é o Viseu Kobe, né? Que jogou até o momento 11 partidas em casa, venceu 3, empatou 2 e perdeu 6.
E a melhor equipe que joga dentro de casa hoje é a equipe do Frontale, né, que com 13 partidas ganhou 10, empatou 1 e perdeu apenas 2. Né? O segundo colocado, o Hiroshima, que jogou 15 em casa, venceu 9, empatou 3 e perdeu 3. Aí eu também vi aqui as informações das equipes que mais ganharam, né, e jogaram melhor fora de casa. O melhor o melhor visitante da J-League é o Rei Sol, né, com 14 jogos, 7 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. O segundo melhor equipe que joga fora de casa é o Marinos, com 14 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. E o pior, né, a pior equipe que joga fora de casa hoje é o Jubiluata, com 3 jogos fora, venceu apenas 1, empatou 4 e perdeu 8 jogos. Tiagão, isso é super estatística. A situação nada fácil para nenhuma das equipes, né, Elias? Até para matar esse jogo, né, o caminho do Gamba para fugir do rebaixamento é o seguinte: próximo jogo pega a equipe do FC Tóquio em casa, depois enfrenta o Vissel Kobe fora, enfrenta o Cacho Rei Sol dentro de casa, enfrenta o Marinos fora de casa, enfrenta o Jubiluata dentro de casa e finaliza a temporada 2022 contra o Kashima. E tem um plus incrível, que é um amistoso contra o Frankfurt no dia 18/11, que pode ser o jogo festivo para comemorar a J2 2023. Para comemorar o rebaixamento. Tomando gol de Camada. E do Hasebe com 300 anos. Exatamente, de fora da área ainda, encobrindo o Regatigut. Já pensou? Meu Deus. Ai. Tiagão, comentar aqui dos outros jogos. A gente chegou a falar da vitória do Frontale? Aliás, da derrota do Frontale? Não falando, mas podemos até pincelar sobre isso, porque realmente foi um resultado adverso, né? Porque mesmo jogando dentro de casa, né, o Shonan também não faz, obviamente, uma grande temporada. Eu até tinha, se me engano, eu preciso voltar, que eu sempre esqueço, mas voltar lá naquelas listinhas que a gente faz no começo do ano, pra falar quem cairia, né? E eu acho que eu coloquei o Shonan contra... Eu coloquei também. Uma possível equipe que caísse para a segunda divisão. E o jogo começou muito pro Frontale, até porque o Shinen fez um gol, né, logo nos 20 minutos. E a gente pensou, poxa, se o Shinen tá fazendo gol, né, e olha que o Shinen, eu tiro muito saldo do Shinen, mas é um jogador que melhorou muito durante os últimos anos, conseguiu um pouco mais de espaço, né, até por causa da rotatividade de jogadores. Então o Shinen mostrou um bom J-Leaguer, né, nada mais do que isso. Mas no segundo tempo, teve o pênalti, né, que o Matino fez ali, empatou os 53 minutos, e aí ficou aquele 1-1, né, e aí você vê, tipo, poxa, olha, até o Frontale tá com dificuldades, né, por mais que o Frontale tenha amassado em questão de posse de bola, mas o jogo foi muito parelho, né, 12 tentativas de chute para cada lado, finalizações um pouquinho mais certas pro lado da equipe do Frontale, que finalizou 3 corretas contra 2 da equipe do Shonan, mas um jogo tecnicamente muito abaixo da equipe do Frontale, né, voltou a jogar abaixo, o Frontale depois de praticamente mais de um mês, voltando a jogar no nível que a gente está mais acostumado, e no finalzinho o Yamada conseguiu ali uma boa assistência pro Abe para fazer o gol aos 93 minutos, né, dando números finais da partida, e 3 pontos importantíssimos pro Shinhan Bellmare, Elias. Dá para falar que com essa vitória o Shinhan dá um passo importante para se manter na J1, ou também até para isso é cedo demais para falar? É um passo importantíssimo, né, porque é uma conta que eles não haviam colocado na calculadora deles, né, esses 3 pontos aí. Era uma partida que eles já colocavam como derrota, né? E pra você ter uma ideia, agora o Bellmare, ele tá com 26 jogos e 29 pontos, né? Então, tem 2 jogos a menos ainda. E conseguiu esses 3 pontos que foram importantíssimos. Que, por exemplo, o Kobe tem 26 jogos e já abre a zona do rebaixamento com 24 pontos, né? Então já são aí... 4 pontos? Não, 5 pontos? Né? Isso aí. Eu sou terrível em matemática. São 5 pontos de diferença. O Gamba que tá nos playoffs ali com 28 jogos já, né, Tiagão? Tem 28 pontos, ou seja, um a menos só. Então foi importantíssimo. Não digo que, oh meu Deus, salvou a temporada do Bellmare, não vai cair mais. Não é isso, né? Mas é um baita de um alívio aí pra equipe. E a equipe do Shonan nem tem os piores números da liga, né? Jogando dentro de casa, que talvez sejam os jogos mais importantes, porque na minha opinião o que vai talvez salvar o Shonan dentro de casa são os jogos dentro de casa, né? O Shonan jogou 15 jogos com o mandante, venceu 4, empatou 5 e perdeu 6. Tô dando uma olhadinha aqui em todos os jogos que a equipe do Shonan tem na temporada, né? Dentro da J-League.
Próxima rodada enfrenta a equipe do Marinos. Tendências fortes de perder, né? O Mario jogando fora de casa. Depois enfrenta mais fora de casa em um segundo jogo seguido a equipe do Shimizu. Depois em casa pega o Ural Reds. Fora de casa enfrenta a equipe do Cereço. E depois joga de novo fora de casa contra a equipe do FC Tokyo. Enfrenta de novo fora de casa a equipe do Vissel Kobe. Joga em casa contra a equipe do Sagan Tosu e joga fora de casa contra a equipe do Caixa Rei Sol. Ou seja, né, por causa desses jogos adiados, faltando tudo mais, acabou ficando praticamente só jogos como visitante, né? Então tem apenas 2 jogos em casa, que são 6 pontos importantíssimos, talvez que a equipe do Shonan tenha que conseguir esses pontos. Infelizmente contra a Reds e contra a equipe do Sagan Tosu, que são equipes muito chatas de se enfrentar. Mas o Ural sempre peida pro Belmari, cara. O Ural já tá pensando em fevereiro de 2023, né? Essa é a grande realidade, né? Mas, pelo menos são muitos jogos, né? Se, né, no meio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se no meio desses 8 jogos conseguir pelo menos alguns empates e milagrosamente 2 vitórias, consegue sim fazer pontuação suficiente para se manter. Apesar que lembra que a gente falou no último Renomaru que esse ano o número mágico de 40 pontos vai ser muito sofrido, né? Porque claramente a J-League ela, né, caiu um pouquinho de qualidade nesse sentido, né? Mas pelo jeito que eu tô vendo, Thiagão, pelo andar de carruagem, eu acho que vai dar para escapar com menos de 40, hein? Será que essa temporada 37, talvez? Eu acho que entre 36 e 38. Então vamos supor, assim, 35 ainda cai, vai, mas entre 35 e 38 vai, sabe? E mesmo assim você vai me falar que o Júbilo Iwata não tá já com a corda no pescoço, cara, com 23 pontos. Mas é que tem muita gente pra peidar na frente ali ainda. Entendeu? Isso, entendi, bem. Olha, eu não quero ser, né, odiado por mais uma torcida, né, mas eu tô achando que o Júbilo o Jubileu já partiu atrás de pipoca, na minha opinião, viu? Eu vou dar mais uma chanja. Tá certo. Você sabe que esse negócio de chanja... Vou contar uma pequena história, posso? Pode, fica à vontade. É um negócio que eu nunca mais esqueci na minha vida, cara. Meu aniversário de 7 anos de idade. Foi nesses parques de... O pessoal aluga, tipo, buffet infantil, sabe? Fazer os aniversários e tal. Aí uma das atrações desse buffet infantil era um palhaço, sabe? Aí eu achei tão engraçado que ele fazia umas atividades recreativas de interatividade com as crianças. Aí ele chamava a criança lá, agora é a tua chanja de se dar bem, você vai ter essa chanja aí, sabe? E foi um negócio que eu nunca mais esqueci na minha vida, cara. Eu falo chanja até hoje, por causa desse palhaço idiota aí. Que beleza, velho. É o momento aleatório de Elias Faller, né, cara? Sempre tem que ter nos programas. Exatamente, mas quem tá fazendo o seu torcedor de palhaço é a equipe do Kobe que perdeu pra equipe do Kyoto. Olha, eu adoro que foi esses ganchos, esse né, gancho jornalísticos. Foi né? genial, cara. Sabe por que, Elias, que eu acho que o torcedor, a equipe do Kobe faz o torcedor de palhaço? Porque a equipe conseguiu perder para a equipe do Kyoto, não é no jogo todo, perdeu em 9 minutos de jogo. Matsuda fez o gol da equipe do Kyoto no primeiro minuto de jogo, uma finalização de goleiro muito mal posicionado. Até defundo fez gol no jogo, então. Exato, e o Toyokawa, ele, a lenda que ninguém lembra, só nós do Renomaru Podcast, fez aos 9 minutos e acabou o jogo. Até porque durante todo o primeiro tempo a equipe do Kobe conseguiu pífias tentativas de finalização. Até porque, gente, no jogo todo, a equipe do Kobe teve uma finalização correta, né, contra 4 da equipe do Kyoto Sanga. E ainda, Elias, o Kobayashi fez o favor de ser expulso no torneio de uns 15, 20 minutos do segundo tempo, e aí praticamente o jogo acabou. Então, o jogo do Vissel Kobe contra a equipe do Kyoto durou apenas 9 minutos do primeiro tempo. Que beleza, hein? Que beleza, né? E tem até o jogador expulso. E aí eu falei, olha, se essa equipe do Vissel Kobe conseguir fugir do rebaixamento, e olha que tem bastante jogos em casa, diferente ali da situação da equipe do Shonan, que vai aí praticamente jogar apenas 2 jogos em casa, o Kobe tem aquela colher de chá que praticamente vai jogar quase todos, praticamente
Todos os jogos que você vai enfrentar, tem apenas 2 jogos como fora de casa, que é contra a Vissel Fukuoka e contra a equipe do Frontale. Fora isso, o Kobe só joga em casa contra a Nagoya na próxima rodada, FC Tokyo depois, Gamba Osaka, Hiroshima e finaliza sua participação na J-League contra o Marinos na última rodada. Bom, faltam 8 jogos para o Vissel Kobe terminar o campeonato, né? Tá com 24 pontos. 4, 28, 36. Seria, no mínimo, importantíssimo ganhar metade desses 8. Ganhar 4. E joga em casa praticamente mais da metade desses jogos. Joga 6 em casa. Ganhou 4, tá de boa, sabe? Escapa. O problema é conseguir ganhar, né? Que a gente deu uma esperança maior pro torcedor ali, mas já azedou o bentô de novo do Kobe, né? Talvez ainda o Kobe, talvez a sorte, não vou dizer sorte, mas a questão de chaveamento que ajuda um pouco é que o Kobe vai enfrentar praticamente todos os adversários direto, praticamente, né? Enfrenta o Gamba, enfrenta o Avispa, enfrenta o Shonan, então assim, são equipes que praticamente, se o Kobe vencer, não vai ser nada demais, entendeu? Na verdade, eu até acho que seja uma obrigação do Vissel Kobe, até pela questão da qualidade desses elencos, né? Até pelo aquilo que o Kobe tem em caixa, tem em elenco e tudo mais. Então, sim, tem chances consideráveis de conseguir passar, na minha opinião, tem chances até muito maiores do que eu vejo pela questão do Jubiluata, que eu vejo o chaveamento do Jubiluata e fico, ixi, cara, o negócio ali vai ser meio difícil, né? Apesar que o Júbilo também tem um jogo a menos e assim por diante, né? Mas, sinceramente, acho muito difícil. Claro, até para passar a informação correta, o Jubiluata também tem alguns jogos em casa, mas menos do que o Vissel Kobe, né? O Júbilo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas para jogar até o final da G-League. Vai enfrentar o Sapporo fora de casa na próxima rodada, depois enfrenta em casa a equipe do Cereço, fora de casa o Shimizu, dentro de casa o Kashima, fora de casa o Marinos, fora de casa a equipe do Gamba Osaka e finaliza a temporada na última rodada contra a equipe do Kyoto dentro de casa. Por falando em finalizar a rodada, eu vou passar aqui os resultados que a gente não falou ainda, Tigão. O Sapporo venceu o Cerezinho por 2-1. O Júbilo empatou, né? O Rei Sol em 2-2. O líder Hiroshima bateu o Shimizu por 2-0. A equipe do Avispinha perdeu em casa do Nagoya. Como que ficou, galera? Nesse momento, com 28 jogos, o Hiroshima é o líder com 50 pontos. Em segundo temos o Marinos com 25, né? 3 jogos a menos com 49 pontos. Seguido do Frontale em terceiro com 26 e 49 pontos também, né? Fechando a zona da ACL. Parte de baixo da tabela do playoff temos o Gamba Osaka com 28 jogos e 28 pontos. Exatamente isso. Estão caindo no momento o Kobe com 26 jogos e 24 pontos e o Júbilo com 27 partidas e 23 pontos, né? Como o Thiagão disse, bem complicado, mas ainda dá tempo, né? O artilheiro da competição no momento é o nosso querido Léo Ceará com 10 gols e o Thiago Santana também com 10 gols. O nosso querido Edinha, que já não está mais entre nós, né? Está ali Sparta Rotterdam, né? Tá na Holanda. O nosso querido Edinha também tem 10. Para vocês terem uma ideia, né? Até a artilharia tá baixa nesse campeonato. Quem diria, né? Faltando aí 8 jogos para acabar o campeonato, apenas 10 gols tem o artilheiro da competição, né? Incrível. Cara, é muito pouco. Nossa, mas é muito, muito pouco. Eu acho que eu nunca vi isso na história. Sinceramente, cara, eu não lembro de ter visto um artilheiro com tão poucos gols assim na J-League. Exato. E só uma última pergunta só, Elias. Eu não sei se eu ouvi direito, mas se eu não me engano, o Edinha ele não tá na Bélgica? No Bugre? Acho que é no... Ele não foi emprestado, não, pro Sparta Rotterdam, não, cara. Acho que Aí eu já não sei. Porque ele foi comprado pelo aquele... Eu acho que é Cercle Brugge, mas eu não sei exatamente qual que é a pronúncia ali dessa equipe. Ele tem uma equipe que é um símbolo verde, ele é meio de lá e tudo mais. Agora, se ele foi emprestado pra alguém, eu, sinceramente, não tô vendo aqui no site essa informação. Mas pode ser, né? Até porque foi comprado jovem e tudo mais. Pode ser que ele consiga tenha se emprestado por questão de rodagem. Mas essa informação, sinceramente, eu não tenho. Ou será que eu tô viajando na maionese, cara? Bem, na dúvida, quando a gente esse programa, a gente deixa aí pro ouvinte dessa pesquisadinha. Ou é outro maluco que tá jogando no Sparta Rotterdam. Agora eu tô... Olha, se for, sinceramente, agora não me lembro de cabeça. Não, acho que ele tá no Cercle Brugge mesmo, cara. Eu que tô viajando na maionese. Eu até abri aqui os jogadores do Sparta.
É o Saito que tá nos par da Rotterdam. Ah, o Saito foi pra lá? Uhum. Olha só. Olha aí. Tô viajando na maionese, que esquece. Koki Saito, ex-Yokohaminha. Exato, ele mesmo. Uhum. Acontece. Bom, Tiagão, na J2 tá pegando fogo, bicho! Olha aí. Rapaz, temos aí 34 rodadas fechadas das 42, né? Falta pouquinho para acabar também. Os resultados foram os seguintes: GF United empatou com o Tokushima em 0x0. Yokohama venceu de novo, né? Venceu o nosso querido Fadiano Okayama no meu best friend Duke por 1x0. O Alberex bateu o Oroaço por 1x0. Ryukyu e Montedio ficaram 2x2. Blauitz perdeu por Totig por 3x0. O Zaspa bateu o Vegalta por 1x0. O Mia perdeu em casa para o Matida 2x0. Renofa 1, Mito 0. Oita 3, Grula Murioka 0. Verde Kofo ficaram 0x0. Yutsuegi e o Nagasaki ficaram 3x3. Nosso querido Yokohama, líder absoluto da competição com 67 pontos. Abriu 2 para o segundo colocado, que é o Birex, né? Com 65. Temos aí a parte dos playoffs agora, que está bem legal, Thiago. Em terceiro, o Fadiano Okayama com 60. Em quarto, o Vegalta com 55. Em quinto, o Asuka Kumamoto com 54. E em sexto, o Oita com 52, né? A zona do rebaixamento no momento está o Grula Morioka em 21º com 30. E o Ryukyu na lanterninha com 29. Será que teremos Fadiano Okayama e Duke novamente na J1? Já pensou? Olha, seria incrível, bem interessante. A J2 aí rumando também para a parte final do campeonato. E Elias, eu fiquei muito triste com algumas coisas que eu fui ver aqui sobre a questão de J2. Porque eu falei, poxa, cara, o Iwara Nagasaki tava jogando tão bem, né, cara? Começou o campeonato de maneira tão avassaladora, batendo ali cabeça com cabeça na parte de cima, e de repente você vê que o Iwaren tá numa 7ª colocação e praticamente chance zero de título, né? E até, sinceramente, se for pra jogar o playoff, ainda vai ser demais, ainda, porque o Eita tá jogando muito bem, né? O Roasa tá jogando de main, Vegalta, o Okayama. Tirando ali o Vegalta, que já não ganha, que tá em quarto colocado, mas tá despencando, porque já não ganha há 4 rodadas, na verdade perdeu 4 rodadas seguidas, né, dentro do campeonato. Todos esses do terceiro a sexto colocados são equipes que estão merecendo e muito, né, ir para esse playoff, e o Vegalta Sendai está mal, mas por tudo que fez, principalmente no primeiro turno, vem merecendo essa vaga também. Mas o grande problema da equipe do Iwara Nagasaki é que ele é um dos piores mandantes da temporada, né? Então, vendo ali ele em sétimo colocado, e a equipe do Iwara Nagasaki é a melhor equipe que joga fora de casa, é o melhor visitante com 17 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. No entanto, ele é o 16º colocado, se a gente for contar apenas os jogos com o mandante. Mandou 16 jogos, venceu 4, empatou 7 e perdeu 5. E só para dar as informações inteiras, né, a melhor equipe que joga dentro da sua própria casa é o Yokohama, né, com 17 jogos, 12 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E o segundo colocado é o Alberex Niigata com 11 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Como eu falei, o Iwara Nagasaki é a melhor equipe que joga fora de casa, e a segunda melhor é a equipe do Elias, né, o Roasa Kumamoto, que tem 18 jogos, venceu 8, empatou 7, perdeu 3, e o terceiro colocado é o Vegalta Sendai. Então isso mostra que o Vegalta Sendai está tendo essa dificuldade, né, em ganhar jogos em casa, né, porque até então, quando estava jogando a maioria dos jogos como fora, conseguia, na maioria das vezes, vitórias ou pelo menos alguns empates, né? Então, para mim, a equipe do Iwara Nagasaki só não tá lutando pelo título, ou pelo menos não tá numa terceira colocação, porque realmente é um mandante muito ruim. Mas sabe qual é a boa notícia, Thiagão? Qual? Nosso querido Ogawa ainda, o artilheiro, com olha a diferença. Olha, né? aí. 20 gols, né? Só o dobro da J1. Tá sobrando, né, o Ogawa. Ai, que delícia. Olha aí. Thiagão, na J3, rapaz do céu. A J3, nossos times estão peidando demais na farofa. Ninguém quer ganhar, ninguém quer ganhar, cara. Tivemos aí a 23ª rotada. A rotada é ótimo, né? É arrotado mesmo, senão é uma desgraça. O Azul Claro perdeu em casa pro Kagoshima por 1x0.
Iwaki 1, Nagano 0, Chupa Thiagão, os dois. Sagamihara 2, Gainari 2, Matsumoto 2, Erime 1, Kataler Toyama 3, Fukushima 2, Fanrauri 1, Tegebaharu 2, Gifu 13, Yokohamiya 0, Imabari 2, Giravans 3 e Kamatamare 1, Fujieda 1, Chupa Bom Tempo. A liderança no momento é do Iwaki, ainda com 51 pontos, já abriu uma grande diferença pro Kagoshima, segundo colocado, com 47, né? E para variar, nosso querido Yokohamiya na lanterna, tivemos 14 pontinhos só. Olha, eu vou falar porque para esse duelo da J-League, eu fui muito atrás da questão de numeração das duas equipes, né? E não é à toa, né, que a equipe do Yokohamiya Soccer Culture Club realmente é uma das piores equipes, é a pior equipe da J3 em todos os sentidos. São 34 rodadas, né, Elias, a J3, né? Então tem bastante caldo ainda, né, pra essa canja. Tem 11 aí, jogos ainda, né? Ixi, então tem entre 10 a 11 rodadas, então tem muita coisa pra acontecer. Só pra vocês terem uma noção, o Yokohamiya, ele é o pior mandante e também é o pior, né, é o pior visitante, né? Dentro de casa, o Yokohamiya de 11 partidas venceu 3, empatou e perdeu 7, né? E quando vai visitar alguém, o Yokohamiya jogou 12, venceu uma, empatou uma e também perdeu 10. Então realmente o nível do Yokohamiya também é uma sacanagem, né? Pela parte de cima da tabela ali, a melhor equipe que joga dentro de casa é o Matsumoto, né? Com 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O segundo é o Iwaki FC, atual líder do campeonato. E terceiro é o Kagoshima Uniters. E com as equipes que vêm como visitante, o Iwaki é o primeiro colocado com 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. E o Kagoshima é o segundo melhor visitante com 12 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Elias, dentro da J3... para J2 acredito também que não vai ter muitas diferenças, mas dentro da J3, será que já dá pra gente ter uma noção que o título vai ficar entre o Kagoshima e talvez o Iwaki FC, né? Não sei se dá pra gente ainda esperar assim, grandes mudanças na tabela, grandes lutas no final, falta muita rodada, mas eu acho que no máximo que fica ali entre o Matsumoto, né, Yamaga, Iwaki ou Kagoshima United, né? O Kataler Toyama acho que é muito difícil conseguir ter todo esse gás ali para conseguir desbancar esses 3 primeiros colocados, né? Desses todos aí, apenas que eu vejo é o Matsumoto Yamaga, até pela estrutura, né, do time que jogou J1 e tudo mais, né, Thiagão? Eu acredito que nessa reta final aí vai crescer mais ainda como tem crescido, né? Deu uma peidada na farofa ali no meio da competição, mas eu acho que vai acabar subindo. Não sei como campeão, né? Mas que sobe. No caso do Kataler Toyama, que a gente acabamos de falar sobre, eu ainda acho que o Imabari, que é uma equipe que também tem uma estrutura bem interessante e vem de uma sequência inacreditável, né, cara? Ele acabou perdendo pro Kyushu nessa última rodada, mas isso quebra uma sequência inacreditável de vitórias e empate que se estendia desde o mês 6. Então, desde o dia 19 do 6, né, que começou isso contra o Fujieda, o Ibari vencendo o Fujieda por placar 2-1, de lá pra cá o Fujieda não sabia o que era Fujieda não. O Ibari não saberia o que era perder até nessa rodada do mês 9, né? Então, uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 jogos. Desses 10 jogos, foram apenas 3 empates, depois é só vitória. E isso fez com que o Ibari pulasse muitas posições, ficasse entre os primeiros colocados. Então, uma equipe que conseguiu aí, com certeza, dos melhores números para a temporada. E pode ser sim que, talvez, né, se tudo continuar assim, que também acho que não é tão fácil, pode surgir aí como uma quarta força, mas na minha opinião acho que é o Iwaki FC e o Kagoshima aí correndo por fora ali, com um pouco mais de bagagem, o Matsumotinho lutando por essas 2 primeiras vagas aí. É por isso que eu amo o Thiagão, né? Ele é o rei das estatísticas aleatórias, né? Ele sempre vem com informações maravilhosas. Mas acabou por aí porque o JFL aí é um buraco muito mais embaixo, é muito mais difícil conseguir carregar esses números aí. Um dia, quem sabe a gente consegue fazer aprimoramentos melhores, né? Então... Exato, porque falta informação em inglês sobre a JFL. É complicado mesmo. JFL, galerinha, estamos aí agora na rodada de número 20 com os seguintes resultados.
O Tokyo Musashi não bateu o Honda Lock por 2-0. O Biwako perdeu em casa por Vespa por 3-0. Suzuka Point Gathers 2-0 no Verity Mie. Kagura Shimane 1, Kochi 2. Maruyasu Okazaki 4. Te amo Hirakata. Eu sempre erro, cara. Te amo Hirakata 1. Criação Shinjuku 1, Sony Sendai 1. Lembrando que os jogos de Haimiri Honda e Nara Club e Osaka foram adiados, né? O líder, por mais que não tenha jogado na rodada, ainda é o Osaka, né? No UFC com 36 pontos e 19 partidas, né? Em segundo lugar temos o Honda FC, que também não jogou, com 18 partidas, 35 pontos. E em terceiro, o Nara Club com 35. O nosso querido time dos irmãos Miura, né, Thiagão? Suzuka Point Gathers está na 8ª colocação com 19 partidas e 30 pontinhos. Não tá longe do líder não, Thiagão. Dá pra sonhar. Exatamente, e falando sobre aí o Suzuka Point Gathers, o Kazu voltou a jogar, né, depois de 4 meses fora devido a uma lesão. Ele voltou a jogar nesse último final de semana, ajudando, não fez gol, mas ajudando, e quebra mais um recorde pessoal, né, se tornando aí o jogador mais velho, né, em atividade também na JFL a concluir jogos, né, então mais um número incrível aí desse veteranaço grande Kim Kazu, que já tem 55 anos, Elias Fallers. Ele de 67, né? Caraca, meu brother, é muita idade, é muita coisa, e é isso aí, né? Eu com 33 não corro, cara, mas... Imagina com 55, Nossa gente. Nossa senhora, o GG Toboco. Exato, mas ó, a numeração que você falou não tem nada muito difícil, tá muita coisa em aberto, 6 pontos a diferença do primeiro pro quarto colocado. Se a gente for fazer aí uma numeração mais maluca ainda, diferença ali de 9 pontos pro 10º colocado, que é o Kochi United. Então tem bastante coisa muita coisa para acontecer, muitos pontos para serem ainda tirados, mas é claro que o líder está aí com uma sequência muito legal de vitórias consecutivas. O Honda também tem, nos últimos 5 jogos, 5 vitórias, 4 vitórias e apenas um empate, e o Nara Club por fora. Acredito que sejam esses 3 os principais, né? Mas como ainda tem muita coisa para acontecer, ainda dá para a gente imaginar sim, né, que até a equipe do Kazu tem aí pelo menos chances matemáticas de lutar por alguma coisa. E Elias, sempre que a gente fala sobre a J-League, a gente traz aqui, né, os horários da próxima rodada. A gente não tem certeza, mas na teoria, quando esse Renomaru for pro ar, já vai ter acontecido o único jogo que vai estar ali, que vai acontecer amanhã, né, que é um jogo da rodada 25 entre Marinos e Shonan Bellmare, né, o jogo acontece amanhã, esse jogo atrasado, e no final de semana acontece normalmente, full, a rodada 29, com todos os jogos acontecendo no sábado, menos o jogo entre Sapporo e Jubiluata, que é o único jogo que vai acontecer no horário mais tranquilo, o horário no jogo do dia 11/9, no domingo, sábado para domingo, a 1h da manhã, e o resto da rodada acontece um dia antes, de sexta para sábado, todos os jogos no horário das 6, 6h30 e 7h da manhã. Perfeito, Thiagão. Suas considerações finais, Nenenzão. Nós voltamos então na próxima semana. É bem provável que quando a gente volte, eu acho que a gente vai discutir já títulos e rebaixamento, até porque a gente volta faltando menos 2 rodadas aí. E tenho certeza absoluta que o próximo número vai ser muito interessante para a gente ver realmente quem fica e quem sobe na J1 2023. Elias, valeu, forte abraço. A gente se vê na próxima semana e tamo junto. É isso aí, galerinha. Muito obrigado. Nos vemos na semana que vem. Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês. Valeu, galera. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.